Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de um assunto que você pode até não entender direito sobre o que ele significa, mas a nossa missão aqui é fazer você entender qual é o efeito e principalmente o reflexo que ele tem aí no seu bolso de consumidor. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. E para falar desse assunto, o antidumping, eu recebo aqui o presidente da ANAPA, que é a Associação Nacional dos Produtores de Alho, ele que também é engenheiro agrônomo e produtor rural, Rafael Jorge Cursino. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente estar falando desse tema muito importante, né? A gente está vivendo agora essa prorrogação do direito antidumping e é muito importante que a sociedade como um todo saiba desse momento que os produtores de alho estão passando no Brasil. Obrigado por abrir mais uma vez, né, o espaço para a gente estar falando, Cat. Que legal, é um prazer recebê-lo aqui. E principalmente para esclarecer algumas coisas que às vezes o consumidor lá na ponta, o produtor até sabe, e às vezes nem o produtor sabe exatamente de que forma que influencia no comércio do produto dele, né? Mas, Rafael, o que é esse nome estranho aí, antidumping? O que ele significa? O antidumping é uma prática desleal que um país comete no outro país para que ele quebre aquela indústria, né, e passe a ocupar todo aquele espaço onde os produtores trabalhavam. Então, nada mais é do que, vou dar um exemplo prático, que é o que acontece aqui no Brasil. A China ela vende o seu produto mais barato do que no seu mercado, com o objetivo de quebrar os produtores aqui do Brasil, a indústria local. Quebrando esses produtores, ela levanta o preço e domina o mercado. Isso é muito ruim para o consumidor, porque se não tem a produção local, fica na mão só de um país. E tudo que Monopólio. cria um monopólio da distribuição de alho no Brasil pelos próprios chineses. Então isso é muito ruim. Então a população precisa saber disso, precisa participar desses momentos, né? Porque está aqui agora, vai acontecer, já está acontecendo esse processo que é feito na defesa comercial brasileira, que é onde essa defesa comercial brasileira ela busca os dados da China, dos produtores, dos exportadores chineses, e ela também busca os dados dos produtores brasileiros. E dentro dessas informações que eles acolheram, né, eles vão ver se a China realmente continua praticando dumping no mercado brasileiro. E agora, recentemente, eles soltaram uma nota técnica dizendo que a China continua praticando o dumping no mercado brasileiro. E esse dumping existe desde 1996. Essa prática de comércio desleal por parte dos produtores chineses. Então, quando você fala em quebrar o produtor, seria como a gente pegar uma grande importação do alho chinês no Brasil com um preço menor do que o preço de custo do produto do Brasil? Para ser bem didático, o meu alho aqui, eu sou produtor também. Para produzir o meu alho, eu gasto R$14 por quilo, né? Para produzir, ou seja, R$140. Esse alho da China, se não corrigir essa competição desleal, ela chega a R$10, R$9 o quilo. Nossa. Então, quando eu vou vender o meu a R$14, eu não consigo vender. A China vai vender todo o alho dela a R$9, a R$10 e eu vou ficar com o meu alho e vou perder o meu alho no galpão. Ou vou ter que vender abaixo do meu custo de produção, perdendo R$5, R$6 por quilo. E aí, o que vai acontecer comigo na próxima safra? Eu vou ter que diminuir 40%, 50% da minha área, porque o meu dinheiro que eu investi, se eu investir 10 mil, eu vou perder 5 mil, vou perder R$6.000 e eu vou plantar só 4 mil. Então, eu naturalmente vou perdendo a competição ao longo dos anos. E aí, consequentemente, a produção brasileira diminui, aí vai faltar produto no mercado, e a China volta e, ao invés de chegar aqui a 9, vai chegar a 16? Exatamente. Quando eles ocupam todo o mercado, o produtor brasileiro perdeu a competitividade, reduziu as suas áreas, vendeu a sua propriedade, vendeu as suas máquinas, não produz mais,
o preço que eles ofereceram lá a 9, a 10 reais, eles vão vender a 16, 17, 18, 20 reais o quilo do alho. E quem paga isso tudo? Paga a população, que vai pagar por um alho sem qualidade muito maior do que pagaria quando tem concorrência, perde o governo, porque nós temos 300 mil trabalhadores na cadeia. Nós temos 40 mil propriedades produzindo alho no Brasil. 90%, 36 mil propriedades são da agricultura familiar. O benefício social que essa cadeia oferece ao governo vai perder. Esses agricultores familiares vão sair do campo e vão para a cidade, ou eles vão ter que achar outra cultura para colocar no lugar. Ou seja, se eles tiverem dinheiro para começar uma nova cultura, né? Assim, é importante a gente falar que o alho, para a agricultura familiar, é o principal pilar, é a principal atividade que gera renda para ele. Então nós temos uma capacidade instalada em quase todos os estados produzindo alho. Esse pessoal tem know-how, já está há muito tempo produzindo alho. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são estados que a reforma agrária deu certo. Eles plantam alho, plantam uma parreira, plantam uma fruta, tem criação de animais, e o alho continua sendo o pilar dessa família. Então por que nós vamos desmanchar um processo produtivo que vem, que podemos dizer que é mais de 50 anos produzindo alho no Brasil, a troco de deixar 3, 4 empresários que compram alho dos produtores chineses e distribuem no mundo inteiro? Então qual é o benefício de você fazer isso? Você prejudica a população, você vai colocar um alho de péssima qualidade somente para distribuir no Brasil, e você prejudica uma cadeia de 300 mil trabalhadores e 40 mil propriedades produzindo alho hoje. Então o antidumping ele seria uma espécie de juiz, um balizador para regular esse mercado, o fluxo de entrada, e também para um preço que seja equiparado ao preço do produto brasileiro. Essa pergunta é muito importante. Porque o antidumping ele vem para corrigir essa prática desleal. Então, se o custo do alho nacional ele custa ao redor de R$14 o quilo. Dá um exemplo, esse copo aqui. O alho chinês, ele chega, que seria essa xícara aqui, ele chega a R$10. Então tá vendo a diferença de custo aqui? Então, essa diferença aqui que o chinês tem de vantagem, o governo brasileiro vem, agora eu vou colocar mais essa taxa aqui para equiparar a produção nacional, para manter esse trabalho, esse emprego, manter essa renda desse produtor, manter essa produção aqui no Brasil. Se não tem essa taxa, o produtor brasileiro não consegue competir. Então, essa taxa... E aí... já me perguntaram, consumidores me perguntam, Rafael, mas não vai ficar mais caro o custo para o consumidor? Eu digo que não. Esse custo aqui, ele se dissolve na cadeia. Quem vai ter esse benefício dessa taxa aqui não vai ficar com o consumidor. Até porque o alho não é como batata, não é como tomate, que nós consumimos em escala. O alho é um tempero. Se você pegar o consumo do Brasil, é 1,5 kg habitante ano. 1,5 kg habitante ano, então isso não gera inflação, comprovado pela CNA, isso não gera impacto no IPCA da cesta, não gera nada, porque esse preço vai ficar na cadeia com os distribuidores. Então, não gera inflação, isso eu garanto. E se tivesse um pouco ainda, o consumo é muito baixo. Uma pessoa come 1,5 kg habitante ano. Esse é o consumo na média do per capita do brasileiro. E aí, essa tabela, ela é avaliada anualmente ou existe um período de análise desse valor para ver se ele está equiparado? Olha, o governo brasileiro, ele pega esses dados e no momento
desse estudo que nós estamos exatamente agora, nós estamos agora na reta final do estudo, até dia 3 de outubro o governo tem que soltar essa portaria, ele solta a portaria. Olha, a China continua praticando dumping no mercado brasileiro e o dumping que nós identificamos é 7,8%, mas existem outras ferramentas de você corrigir essa competição. Mas só para responder a sua pergunta, uma vez que ele identifica, ele coloca esse número lá para ser utilizado para que a Receita Federal cobre dos importadores. Então, todo importador que for importar o alho chinês vai pagar essa tarifa que a Defesa Comercial brasileira definiu. Então, ponto. Então, existe esse estudo, ele é fixo e a cada 5 anos faça um novo estudo. Mas existem outras ferramentas que estão sendo discutidas, que eu acho que é bom a gente também conversar com a sociedade, com os políticos, né, com os produtores, que existe uma proposta dos chineses para colocar um compromisso de preço. Então, esse seria uma outra ferramenta de corrigir essa competição desleal. E existe uma outra que pode ser utilizada pela Defesa Comercial, que é a margem diferenciada. Essa margem diferenciada é bem técnico esse estudo, mas assim, eu creio que o governo não vai usar essa metodologia lá, porque essa margem diferenciada, mesmo colocando essa correção, ela fica muito abaixo do custo de produção do alho brasileiro, ou seja, fica 40% abaixo. Então, se o governo optar por essa correção desse dumping, na realidade ele não vai estar corrigindo nada, porque mesmo utilizando essa margem diferenciada dessas empresas exportadoras, o custo da internalização do alho chinês vai chegar a 40% mais barato do que o nosso custo de produção. E aí tem a segunda opção, que essa eu acho que o governo está tendencioso a atender, que é o compromisso de preço. O que é o compromisso de preço? Os exportadores chineses chegam no governo brasileiro, olha, nós queremos fazer um compromisso com o governo de que nós não iremos vender abaixo de X valor. E passa para o governo. Só que esse valor que eles passaram para o governo é muito baixo. Eles fizeram uma proposta de 13,3 dólares por caixa de 10 quilos e depois fez uma outra proposta de 14,8. E nós manifestamos no processo, manifestamos verbalmente, falando com a secretária do Comércio Exterior, com toda a sua equipe, com a Defesa Comercial, que essa correção do dumping precisa, no mínimo, anular a prática do dumping. E para anular a prática do dumping, esse compromisso de preço teria que ser aceito na base de 17 dólares. Nossa. Então está uma diferença grande. Se o chinês oferecer 17 dólares, o setor produtivo está de acordo. Por quê? Por um lado, nós vamos ter a ciência de que nós podemos competir com a China sim, se chega no mesmo custo, aí cada produtor brasileiro vai ter que produzir para ficar no mercado. Ok, a competição está igual. Agora, se chega abaixo do nosso custo de produção, o governo não está anulando a prática do dumping, essa prática desleal que a China usa no mundo inteiro. E por que eu falo no mundo inteiro? Porque o mundo inteiro coloca dumping, entendeu? Ela pratica dumping no mundo inteiro, então o mundo inteiro coloca a tarifa antidumping, não é só o Brasil, não. Eu quero alertar o governo para isso. Se vocês olharem os Estados Unidos coloca 10 dólares de dumping no mercado chinês por quilo. Nós aqui é 7,8 dólares por 10 quilos. Se você pegar a comunidade europeia, é 2 dólares por quilo, mais cotas. Tem limite de entrada de alho chinês na comunidade europeia. Eles não aceitam, eles estão extremamente protecionistas, protegem a produção local deles. O Japão é 1 dólar por quilo.
O México não entra alho chinês, a Argentina não entra alho chinês. Ou seja, o mundo inteiro não consegue competir com a China, não é nós brasileiros, produtores brasileiros, com o custo que nós temos aqui, com juro de 14%, o juro controlado, que nós vamos conseguir competir. É isso que eu falo para o governo. Então, nós não queremos privilégio, nós queremos que anule a prática desleal. O resto é com nós, produtores. Nós temos vocação, nós temos gente trabalhadora demais, com vocação, quer trabalhar, quer continuar no campo. Nós temos uma estrutura e uma capacidade instalada lá, os galpões, as caixas. Agora, nós estamos com a safra do Sul toda plantada. Se o governo muda essa regra do jogo agora, como é que vai fazer? O pessoal do Sul já pediu o MDA agora aprovou 12 bilhões para ajudar com relação aos prejuízos que os produtores, a agricultura familiar do Sul, teve esses últimos anos. E aí, como é que nós vamos fazer? A safra de alho está toda lá. Se aprova essa margem diferenciada, esse pessoal não vai conseguir vender mercadoria. Vocês vão acabar com a agricultura familiar na região sul. É possível que acabe com a agricultura da região sul se for feito dessa forma. Se colocar um compromisso de preço a 14,80 igual a China quer, é possível que acabe a produção no sul que está agora. Está lá em andamento, vai colher em dezembro. Como é que nós vamos fazer com esses agricultores da região sul? Agora, quem está ofertando alho é o Centro-Oeste, o Sudeste e o Nordeste. Nós estamos em plena safra. Se aplica qualquer coisa diferente agora, como é que nós vamos fazer para manter a nossa atividade? Não tem condição, nós não temos condição. Nós estamos com financiamentos a juro de 14%. Nós temos máquinas que nós financiamos, tudo para pagar os compromissos, tudo. A gente não consegue produzir se deixar a China continuar com essa prática desleal. Sem contar o custo de produção, que aumentou também, né? E o custo de produção nosso é muito alto. E eu chamo a atenção, né, da sociedade brasileira. Recebi ontem produtores de batata que jogou uma opção de batata fora, assim como aconteceu com a cebola pouco tempo atrás. Agora nós estamos vivendo a maior crise na cultura da cebola. Isso é importante a sociedade saber disso. Essa crise, se você comprar o produto muito barato, não é bom. Por que não é bom? Eu explico. Hoje o produtor está vendendo a R$18 a saca de 20 quilos. Nem R$1 ele está recebendo. Sendo que custa para ele pelo menos R$2 por quilo para ele produzir. O que acontece? Às vezes o consumidor precisa entender isso. Eu, por exemplo, se eu plantei 50 hectares de cebola, se eu estou recebendo metade, quer dizer, metade do dinheiro que eu coloquei, eu vou perder. Ou seja, eu vou plantar só metade da minha área o ano que vem. E vocês imaginem todos os produtores de cebola fazendo isso. A cebola o ano que vem, escutem, vai triplicar, quadruplicar o custo lá na banca do supermercado. Por quê? Todo esse custo do Brasil, todo esse juro caro, toda essa dificuldade, tudo o que está acontecendo agora, essa questão da oferta e da procura da cebola, vai ter uma redução de área. E reduzindo a área, o preço vai lá em cima porque a oferta vai diminuir. Eu sou adivinho? Não, isso é a realidade que acontece. A gente vive essa gangorra, né? Ciclo, né? É um ciclo. E quanto menos tiver influência política, quanto menos tiver influência de insegurança jurídica, quanto menos tiver influência da economia, menos interferência na nossa produção. Agora, nós estamos vivendo momentos difíceis, de custo muito alto, mão de obra muito cara, fertilizantes muito altos, adubos, e vendendo a produção baixa. É certo
que daqui mais 3, 4, 5 meses vai estourar tudo isso de preço. Não tem segredo. A conta não fecha do jeito que está. Por isso que eu chamo a atenção dos políticos. Gente, nós somos produtores. O alimento que você come aí é produzido pelo produtor da direita, pelo produtor do centro, pelo produtor da esquerda. Não existe política na produção. A gente precisa urgentemente parar com isso. A produção não aguenta mais, os produtores não aguentam mais essa briga ideológica e isso afetando nós lá no campo. Vamos parar com isso. Nós estamos colocando comida no prato de vocês diariamente. Não importa se é de A, de B ou de C, a comida está lá todo dia, o produtor que coloca. Até poucos dias atrás, o alho era pop, o alho era tec, o alho era tudo. E agora? Passou a ser ruim? Nós continuamos aqui produzindo alimento para vocês. Por que deixou de ser pop? Por que deixou de ser falado do trabalho que a gente faz em prol da sociedade brasileira? E principalmente porque os governos passam. Exatamente. A produção rural ela é contínua e perene. Então a gente precisa dessa saúde das fazendas, dos produtores, tanto saúde mental também, né, dos produtores. A gente nunca teve historicamente tantos problemas, né, de desespero mesmo, porque você faz um investimento e você não vê uma continuidade desse ciclo, né? A gente nunca teve isso tão forte, esse reflexo. Então, os governos passam. Exatamente. Ou 4 ou 8 anos, eles passam. Mas a sustentabilidade da fazenda, ela precisa ser perene, né? Porque você mesmo falou, você faz um planejamento a longo prazo para uma fazenda estar em funcionamento, para você poder ter recurso, para você ter retorno, né? Então precisa desse planejamento. Exatamente, nós estamos lá diariamente, diuturnamente, pensando nisso. E quando a gente pensa no longo prazo. E o longo prazo envolve um planejamento muito bem feito, uma escolha da área, a gente não pode errar, a área tem que ser adequada, o solo tem que estar adequado, tem que estar equilibrado, tem que estar sem doenças. A gente pensa na semente, a melhor semente, a gente pensa nos empregos, quantas famílias que a gente emprega. Nós temos 450 trabalhadores produzindo aqui na Fazenda Matriz, da qual eu sou diretor, sou sócio, 450 trabalhadores produzindo, entendeu? Então a gente pensa neles, nas famílias que dependem desse trabalho. E quando a gente vê uma turbulência dessa, política, econômica, a gente fica muito triste, porque são anos projetando, são sonhos, são investimentos que a gente faz a longo prazo. Todos os produtores têm investimento para pagar em 5, em 6, em 7 anos. Todos nós temos. E quando você vê um ciclo desse sem você conseguir enxergar lá na frente, isso dói muito, porque um rompimento de uma produção dessa daí afeta milhares de pessoas que realmente dependem. Então os governantes não têm o direito de atrapalhar a produção. Eles precisam facilitar para nós. Até porque nós somos ferramentas, né? A entidade, vamos dizer, a ANAPA, é uma ótima ferramenta para levar conhecimento para os produtores. Aonde o Estado não chega, nós chegamos. Eu gosto de dar esse exemplo. O governo da Bahia fechou a empresa de pesquisa, a IBDA, que eu tive a oportunidade de ainda visitar, de conversar com os pesquisadores, quando ainda funcionava. Hoje não funciona mais. Por crises financeiras, crises que acabam afetando o orçamento e ele sendo obrigado a tirar várias coisas da prateleira. Isso é muito ruim, mas nós, como pessoa física, como entidade, levamos conhecimento para aqueles produtores que estão lá precisando, fazemos dia de campo, levamos sementes boas, informações. Nós trazemos produtores de uma região, leva para outra região para melhorar o conhecimento. Ou seja, nós cuidamos, nós fazemos a nossa parte. Nós investimos em pesquisa, desenvolver sementes melhores. Então nós estamos fazendo a nossa parte. O que eu estou pedindo para o governo não é nada além de cumprir com a nossa Constituição, não deixar uma competição desleal.
Eu não quero privilégio, nós não queremos privilégio, nós não queremos uma competição desleal com um alho de pior qualidade que venha a destruir uma cadeia que é muito importante na economia e na questão social. Agora, uma coisa, você falando que eu fiquei pensando, é que essa negociação ela precisa ser feita diretamente com o governo chinês, entre o governo brasileiro e o governo chinês. E já está havendo um estreitamento, né, de laços entre o governo brasileiro e o governo chinês após o tarifaço do governo americano, justamente para tentar abrir mercado para outros produtos. Você acha que essa proximidade, essa negociação para tentar abrir mercado para outros produtos, ela pode refletir nessa decisão? Olha, conhecendo as pessoas da defesa comercial brasileira, eu sinto que eles estão sofrendo muita pressão, né? Mas conhecendo a secretária do comércio, uma pessoa muito correta, muito séria, conhecendo a defesa comercial nossa, sempre esteve do lado da produção nacional, sem lado, sempre corrigiu essas práticas desleais. Então, conhecendo, eu sei que eles estão sofrendo muita pressão, mas eu não acredito que eles iriam colocar um setor como moeda de troca para outros setores de interesse do Brasil de vender lá na China. Então, eles são pessoas muito sérias, muito corretas, mas eu sei que estão sentindo pressão. E por isso eu tenho falado com o ministro Paulo Teixeira do MDA, né, com o nosso ministro da Agricultura, tenho falado com os parlamentares, senadores, deputados, temos falado com todos os parlamentares, não importa de qual partido. Eu falo com o parlamentar do PT, eu falo com o do PSD, falo com todos, porque isso é uma questão nacional, é interesse público, é interesse do Brasil. Nós não podemos olhar isso como uma moeda de troca, porque senão a nossa cadeia é muito menor do que a cadeia da carne, a nossa cadeia é muito menor do que a cadeia da soja. E afeta mais famílias. Só que nós temos um contingente de trabalhadores. Nós temos 300 mil trabalhadores numa área de 16 mil hectares. Eu olho assim, 16 mil hectares, eu abasteço 50% do mercado. Se eu dobrar, eu vou para uma cadeia com mais de 600 mil trabalhadores, com mais de 100 mil propriedades. Então o governo devia olhar com esses olhos. Agora, o que o governo precisa é fazer justiça. E se fizer justiça, nós continuaremos produzindo o melhor alho do Brasil aqui. O melhor alho do Brasil nós vamos continuar, porque nós temos produtores capacitados, com vontade e querem continuar. E o que nós precisamos, sim, é mostrar para o governo que nós não somos moeda de troca, o setor do alho não é moeda de troca, que se fizer uma boa negociação não precisa entregar um setor em prol do outro, até porque o setor do alho, nós estamos falando de 5 milhões de caixas de alho a mais que a China vai vender no mercado brasileiro, que seja 10 milhões de caixas. O que é 10 milhões de caixas de alho perante a balança comercial Brasil e China? Já é extremamente favorável para a China. A China planta 900 mil hectares e distribui no mundo inteiro. Aí vamos trocar. 300 mil trabalhadores nós vamos dispensar, mandar eles embora, e mais de 40 mil propriedades vai deixar de plantar alho para a gente trazer um alho da pior qualidade que existe, que não tem rastreabilidade. Aqui no Brasil nós temos rastreabilidade. Nós usamos produtos registrados, né? Nós fazemos um trabalho muito grande nessa questão do Minor-Crops, né? Que a Elisângela faz com maestria. Então nós conseguimos desenvolver e disponibilizar produto para os nossos produtores, para que eles possam usar só produtos registrados. O que é isso? Você pode explicar um pouquinho mais para a gente? São pequenas culturas que antes as grandes multinacionais não tinham e não têm muito interesse de fazer pequenos volumes para essas pequenas culturas. O alho é uma pequena cultura, é só 16 mil hectares, enquanto que os cereais é 50 milhões de hectares. Né? Você pega 23 milhões de soja, mais milho, mais várias coisas. Então, essas pequenas culturas, a multinacional não tem muito interesse de registrar o produto. E aí, com o trabalho que foi feito
das entidades, junto com as multinacionais, né, da federação que a Elisângela está, né, e ela que toca junto com o Ibrahort, tem um grupo muito grande que ajuda. E nós conseguimos despertar no governo e despertar nessas multinacionais que eles pudessem disponibilizar produtos registrados. E hoje nós temos uma gama de produtos registrados, permitindo a certificação. Muitas fazendas têm certificações. A minha é uma que tem certificação Global Gap, né? Nos produtos que eu vendo, uso só produto registrado. A gente cuida do nosso trabalhador, né? O bem-estar dos nossos trabalhadores. A gente cuida do meio ambiente, fazemos tudo dentro das regras. Então, por que a gente vai abrir mão de uma cadeia estruturada do melhor alho do mundo, com a melhor qualidade que nós colocamos no prato de todos vocês, para comprar um alho que os solos têm histórico de metais pesados? Eles não respeitam o meio ambiente, não respeitam os trabalhadores, não fazem nada. Por que a gente vai abrir mão? Eu acho que isso não está certo. E eu tenho certeza que a seriedade com que tem a secretária do Comércio Exterior nosso, o ministro Alckmin, né, a Defesa Comercial Brasileira, eu tenho certeza que eles vão tomar uma decisão justa para a cadeia, né? E a decisão justa seria, ou renova a $7,8, que mantém a cadeia numa competição aceitável, que tem dados no processo para fazer essa renovação, ou um compromisso de preço na base de $17. Seria essas duas saídas. Não tem outra saída. Qualquer outra abaixo disso daí seria aniquilar num curto prazo com os produtores de alho que vão perder a sua competição. Você falou um ponto importante. A gente está muito focado, né, em balança econômica, preço competitivo, mas a gente não falou no fator qualidade, como você bem pontuou, o melhor alho do mundo. Por que o alho brasileiro é tão superior ao alho chinês? Olha, eu sempre gosto de falar, quando eu não sou provocado, eu acabo entrando no assunto, porque realmente é importante. A população brasileira precisa saber que é o melhor alho do mundo, o alho brasileiro, e não só saber, precisa identificar. E eu vou até dar uma dica aqui agora, aproveitar o espaço. O alho, quando você chega nas gôndolas do supermercado, você vai comprar, a primeira coisa que a gente olha é o preço, tem uma plaquinha lá com o preço. Mas pela legislação é obrigado ter a origem. Qual que é a origem? É Brasil? É China? É Espanha? É o Egito? Então, se não tiver, eles são obrigados. A maioria deles não coloca do supermercado, mas tem muitos que colocam. Se não colocar, é só perguntar. Esse alho aqui é alho brasileiro? Eles são obrigados a informar. Ainda assim, se você não conseguir, aí eu vou te ensinar um negócio que eu não gostaria, porque eu sei que isso para o supermercado não é bom, mas é uma forma de você saber. Se você tirar aquelas cascas do alho, aquela pele branca ou meio arroxeada, você vai tirando até chegar no dente. A hora que chega no dente, se você olha a pele do dente, se ela for arroxeada, é alho brasileiro. Se for marrom ou castanho, é alho semente chinesa, alho chinês. Então, aí voltando para a qualidade. A qualidade, nós mandamos avaliar o alho brasileiro e mandamos avaliar o alho chinês. O alho brasileiro contém 5 vezes mais alicina, 5 vezes mais compostos nutracêuticos, que melhora a imunidade nossa, que combate os radicais livres, que melhora a pressão arterial. Ou seja, o nosso alho ele é 5 vezes mais potente que o alho chinês. Com um detalhe, o alho nosso tem aroma, tem cheiro, tem sabor. Eu estou falando hoje, estou falando aqui para todos as pessoas que preparam comida, mas eu tenho certeza que os grandes mestres, né, da culinária brasileira, né, os chefes de cozinha, sabem identificar o alho brasileiro, porque realmente, para a culinária brasileira, ele faz toda a diferença. A gente sente o aroma, né? Quando você coloca na frigideira, eu não sou uma chefe de cozinha, né? Mas eu gosto de cozinhar às vezes, e a gente sente a diferença do aroma. E uma característica que eu observo também é o peso, né? Você pega o alho importado, ele é leve, e você pega o alho brasileiro, ele tem massa, ele é mais denso, né?
Esse é um outro fato importante. Tem um detalhe que o chinês usa para não permitir que o alho brote. Brote é sair o brotinho e começar a sair as folhas, né? Então eles usam radiação para matar o broto lá dentro da cabeça do alho. Porque o alho, a cabeça do alho é um ser vivo. Ele respira, ele continua tendo esse metabolismo. Então ele respira e ele vai perdendo ao longo do tempo, ele vai perdendo a água, vai perdendo a qualidade com o decorrer do tempo. É só que o alho chinês, ele é quase todo ele irradiado. E essa irradiação mata esse broto. Por isso que tem muito alho chinês que não brota. Então, quando não brota, provavelmente ele passou por essa situação. E a gente não sabe os teores dessa radiação. Pode ser que seja algo dentro do aceitável e pode ser que não. Mas é mais um complicador que faz esse alho ficar leve. Faz ele ficar sem aroma, talvez, faz ele ficar com muito menos qualidade. Eles ganham em durabilidade de banca, mas perdem em qualidade. Então, o alho brasileiro não. O alho brasileiro, nós produzimos o ano todo. O Brasil tem alho fresco o ano todo. Nós estamos terminando a colheita aqui. Lá na região sul, eles estão em fase de desenvolvimento. A hora que a gente acaba a nossa colheita aqui, eles começam a colheita dele em dezembro. Então, nós temos alho fresco os 12 meses por ano. E é importante. Capacidade também de abastecimento do mercado interno, né? Nós melhoramos muito a nossa capacidade. Lá na década de 90, no início, né, quando o presidente Collor abriu o mercado, nós plantávamos 20 mil hectares. Nós abastecíamos 90% do mercado brasileiro. Mais do que hoje? Muito mais do que hoje. E é até importante a gente recordar essas passagens, a história do alho no Brasil, né? E diga-se de passagem, nós temos ainda vivo o seu Takashi Shonan, que é considerado o pai do alho no Brasil. Ele que deu o start para o alho nobre no Brasil. Eu mando um abraço para ele aqui, que é meu amigo, foi produtor muitos anos e ajudou muito a cadeia. Se hoje nós estamos aqui, nós devemos agradecer ao seu Takashi Shonan por tudo que ele plantou lá. Ele e vários outros, né, que passaram. Mas lá atrás, nós plantávamos 90%. Com a entrada do Mercosul, o Sul perdeu muito espaço com a concorrência da Argentina, né? E aí o abastecimento de alho no Brasil caiu. De 90% nós caímos para 20%. Quase que desaparece a cadeia do alho no Brasil por essa concorrência desleal da China e em muitas situações da Argentina, né? Que o pessoal, os nossos produtores do Sul não conseguem competir. E aí, o que acontece? Aí que em 96 nós identificamos essa prática do dumping. Eu ainda não produzia alho, eu comecei a produzir em 98. E aí foi identificada essa prática desleal em 1995. Em 96 o governo brasileiro colocou a primeira medida antidumping contra o alho da China. E de lá para cá, a gente vem trabalhando, melhorando a produção, melhorando tecnologia, buscando informação, visitando outros países, visitando outras regiões, informando, trocando experiência, fazendo, desenvolvendo pesquisa em várias universidades. Há 10 anos atrás a gente quase que não tinha pesquisa. Hoje nós temos mais de 200 pesquisas nas universidades brasileiras. Os nossos agrônomos estão despertando para fazer pesquisa. Isso é muito bom. As universidades estão pesquisando sobre a cultura do alho. Então, esse boom, ele veio e nos ajudou a recuperar. E hoje nós temos cerca de 60% do mercado do alho brasileiro, do mercado do alho no Brasil, 60% é brasileiro. Graças a esse investimento da associação, e eu agradeço a todos os associados que colaboram, isso é muito importante para manter a cadeia unida, para que a gente possa ter dinheiro para investir em pesquisa, investir em defesa comercial, para ajudar os produtores de fato, quem precisa, que são nós os produtores. Agora você me falou de uma data importante, 3 de outubro. O que essa data define? Ela já é um martelo final ou ela é apenas uma análise desse levantamento preliminar para uma decisão do governo?
Não, é uma decisão final. Até dia 3 o governo tem que publicar, porque se não publicar, perdeu o prazo, aí a gente teria que entrar com o processo novamente e isso leva mais um ano. Então, dia 3 eles vão publicar uma portaria e eu espero que seja. Renovamos, identificamos a prática do dumping e corrigimos essa competição desleal para não encerrar o alho no Brasil. Dia 3 de outubro nós teremos o veredito da Defesa Comercial Brasileira, juntamente com o colegiado, que é a CAMEX, que também vai avalizar esse estudo técnico que a Defesa Comercial brasileira identificou e fez. Né? E durante esses diálogos com o governo, com as representações, o que você sentiu? Está havendo uma manifestação por parte do governo para tentar fazer essa correção? O que eu tenho sentido em todas as conversas que eu tive é que existe a boa vontade do governo brasileiro. Isso eu não posso negar. Então, sempre estiveram ao lado da indústria nacional. Esses anos que eu estou aqui, eu já passei por 2 processos antidumping. Esse é o 3º. E eu vejo o mesmo interesse deles de corrigir essa competição desleal. Por outro lado, nós estamos falando com os nossos parlamentares das regiões produtoras, com os nossos deputados, senadores, estamos falando com os nossos ministros, que isso é importante, né? Que é um divisor de água. E, de fato, é um divisor de água. Né? O que eu digo é que não paguem para ver, porque é um divisor de água. Você permitir um país entrar com um produto abaixo do custo de produção, numa situação assim, complicada que a economia está vivendo, que o setor agrícola está vivendo, assinar um documento dispensando essa cadeia. Eu acho que isso não vai acontecer. Até porque a gente sabe que esse governo que está aí agora sempre preocupou com a cadeia da agricultura familiar. Eu já participei de antidumping lá atrás, com o governo que está, e eles sempre preocuparam. E não é agora que eles vão deixar de preocupar. Seria assim um contraditório muito grande. Eles falarem que defende, que vai ajudar a agricultura familiar e, de repente, fazer uma atitude contra isso. Isso eu não acredito que vai fazer, de maneira nenhuma. Eles sempre cuidaram e vão continuar cuidando da agricultura familiar. Eu acredito que no dia 3 de outubro nós teremos uma decisão justa e que vai favorecer a agricultura brasileira, protegendo, tá? Anulando essa prática desleal para que essas 40 mil propriedades continuem produzindo alho no Brasil, para que esses 300 mil trabalhadores que são lá da região de Macaúbas, da região do Jardim, do Ceará, da Bahia, do Maranhão, do Piauí, desses 300 mil trabalhadores, boa parte é dessas regiões que dependem e precisam do trabalho. Todo ano eles estão aqui, trabalham 9 anos aqui no Sudeste e no Centro-Oeste. Eles vêm para lá, eles migram. Então, o que vai acontecer com essas 300 mil trabalhadores se perder esses empregos? Eles não querem Bolsa Família e ficar parado, eles querem trabalhar. Inclusive, tem um projeto na Câmara dos Deputados que já passou pela Câmara, está no Senado para ser aprovado, que foi uma sugestão que nós, da ANAPA, demos ao deputado José Vitor. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de recrutar mão de obra. Porque se ele ficha na minha empresa, ele tem que sair dos programas sociais do governo. Isso é um problema seríssimo para a agricultura, para o comércio, para toda a atividade econômica do país. Não é só a agricultura, não. O que nós sugerimos? E que o governo até ganha com isso. Se o governo permite eu registrar esse funcionário e deixa o benefício até quando esse funcionário não precisar mais, ele vai melhorar a renda do trabalhador. Ele vai ter o benefício ali e ainda vai ter a renda que eu vou pagar. Ele vai trabalhar e nós vamos pagar, nós empresários vamos pagar. Então soma as duas rendas e isso é um benefício muito grande. O governo ganha também, porque o que eu estou pagando tem os impostos do que eu vou pagar. E também tem o imposto do que o governo paga para ele. Né?
de certa forma tem os descontos. Então, isso está no Senado. Eu peço aos parlamentares, já que a mão de obra está difícil, o pessoal não quer trabalhar fichado por causa dessa situação, então que permita que a gente pague o salário e mantenha os benefícios para o trabalhador. Quem vai ganhar nisso é só o nosso trabalhador, nós estamos cuidando deles. Esse é o nosso pedido que a gente faz. Você acredita que haverá uma conversa do governo com vocês antes do anúncio dessa alteração para o dia 3? Eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. As reuniões que eu já fiz, eu acho que está bem direcionado. Mas nós vamos continuar falando, sim, até o dia 2, com deputados, com senadores, com o governo. Nós não vamos deixar de falar, nós vamos falar a todo momento. Vamos lembrar da importância, vamos lembrar o quanto a gente pode deixar de evoluir, né, se a gente permitir essa concorrência desleal. O quanto é prejudicial à cadeia produtiva. Isso nós vamos continuar falando, até quando sair essa normativa. Isso é um compromisso que eu tenho com os produtores, é uma cadeia produtiva que sempre trabalhou com muita transparência, com muita seriedade. A gente não leva problema para o governo que não existe, a gente sempre leva o problema e já leva a solução. A gente trabalha de forma decente, de forma coerente, protegendo os nossos produtores. E o que nós pedimos é que o governo faça a parte dele. A nossa nós estamos fazendo bem feito, e eu conto com esse discernimento dessas pessoas que estarão julgando esse processo. E principalmente dividir um pouco as responsabilidades, né? Porque hoje a responsabilidade está só com o produtor. Exatamente. Hoje nós temos, né, um desafio muito grande, né? O desafio que nós estamos vivendo hoje, eu nunca presenciei igual. Então, eu acredito que é hora da gente unir, hora da gente esquecer que existe essa política de A, de B, de C e de D. É hora da gente olhar para o nosso país, continuar produzindo alimento, porque produzindo alimento desse jeito, nós já temos um desafio muito grande. Imagina se os setores quebrarem e faltar comida. Nós estamos brigando, mas nós temos uma fartura de comida. Nós temos essa divisão ideológica, sim, mas os produtores, independente se é de A ou de B, estão lá produzindo, cumprindo com o seu papel. O que falta agora é o judiciário cumprir com o seu papel, o poder executivo cumprir com o seu papel, os produtores continuar cumprindo com o seu papel, ou seja, o Congresso Brasileiro cumprir com o seu papel para a gente continuar sendo esse celeiro do mundo. De cada 4 pratos no mundo, 1 é nós que produzimos aqui. E nós temos uma missão muito maior para daqui 20, 30 anos, aumentar para 2 pratos. Então isso é o nosso desafio. Isso é o que arde em nós produtores, continuar alimentando o mundo e o Brasil. E para isso nós precisamos de tranquilidade, nós precisamos de paz, nós precisamos de financiamentos que caiba no bolso dos produtores. Esses financiamentos hoje a 14% não cabe. Isso vai dar problema. Nós precisamos rever essas situações, porque não está fácil produzir no Brasil hoje. E se os setores quebrar, vai ficar muito pior. Com certeza, é um desafio muito grande, né? E eu acho que é importante a gente ter nesse momento, né, organizações, associações, assim como a ANAPA, para justamente representar um grupo de produtores e os interesses desse grupo de produtores, né? Porque mais do que nunca a gente está vendo quanto a política e esse relacionamento interfere diretamente. A gente ouvia muito o produtor falando, né? Eu não preciso de política. A gente está vendo o quanto a política reflete diretamente lá no final da safra, no resultado e também no futuro dessas famílias, né? Se nós estamos vivendo uma convulsão na política,
eu acho que cada um de nós temos que refletir. Não é fácil, né, para muitas pessoas ter o discernimento correto. Mas é importante eles buscar o máximo de informação. Porque um voto errado é capaz de colocar o país em bancarrota numa situação muito degradante. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento difícil, de grande desafio, muito em função dessa polarização. E eu acho que a saída para nós é realmente a gente escolher pessoas decentes para estar nos representando. Porque uma pessoa decente, ela vai chegar lá e ela vai fazer o que precisa ser feito para não permitir uma concorrência desleal, para não permitir, né, uma tarifa além daquela que o produtor não consegue pagar, uma taxa, um imposto, qualquer que seja. Ou seja, vai facilitar a vida, né, vai dar energia e gás para a economia. Agora, se ficar essa polarização, isso não é bom. Não é bom para a classe política, não é bom para o judiciário, não é bom para a população. Nós precisamos ter um refrigério nisso. E o refrigério é que essas pessoas que estão à frente, com a caneta na mão, pare e pense. Nós estamos aqui clamando por calma, por paciência, por decência, por transparência, por usar o dinheiro correto, por fazer as coisas certas, porque nós estamos sendo sufocados aqui na produção. Nós não conseguimos muito tempo continuar desse jeito. E se essa atividade que segura o nosso país há décadas, ela vier a ter problema, o nosso desafio vai ser muito maior para colocar a produção nossa nos trilhos novamente. Então eu peço aos nossos governantes para repensar o que eles têm feito. Porque o produtor não aguenta mais viver nessa pressão de insegurança jurídica, de insegurança financeira, insegurança na comercialização, porque isso é um efeito cascata. Tudo isso que está acontecendo aí em cima gera um efeito cascata. Quantas empresas estão abrindo RJ? Não adianta o governo vir falar que não aceita mais RJ. Gente, tem gente que precisa de RJ. Tem gente que está agindo de má fé, então que atue nessas empresas que estão agindo de má fé. Mas ninguém está livre de ter um problema do jeito que está. Nós vamos ter muitos problemas para serem resolvidos. Nós vamos ter muito problema se não acalmar essa polarização política, essa insegurança jurídica. Nós vamos ter muito problema pela frente. É preciso acalmar. É preciso alguém que chegue, pare e converja, e faça uma convergência, né, das coisas. Não dá para continuar assim. A economia não aguenta isso mais. A gente tem uma corda sendo esticada ao limite, né? E vai chegar um momento que ela vai se romper, porque ela não tem mais flexibilidade, né, para ser esticada, sendo puxada de um lado e sendo puxada de outro. Exatamente. Se não, assim, aparecer alguém para mudar, né, esse sistema que aqui está agora, gente, as estruturas de produção vão entrar em colapso. Isso é certo. Isso é certo. Eu estava falando, né, e concluindo a fala que eu estava mencionando agora há pouco. Isso é uma cadeia. Então, se eu não produzo a quantidade que eu gastei, eu estou perdendo condições. Tem muito que perde tudo e não consegue pagar o que ele comprou. Então, isso é uma cadeia. A crise vai se estender para as empresas de semente, para as empresas de máquina, para as empresas de defensivos. Isso não tem fim. É um ciclo, uma engrenagem que vem funcionando há décadas muito bem
E graças a essa insegurança que os nossos políticos, o nosso judiciário está causando, essa engrenagem está quebrando peça por peça. E se eles não parar, vai quebrar e vai parar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, essa insegurança é muito ruim. Nós não podemos deixar chegar nesse ponto a quantidade de gente que vai ser dispensada, que vai sair, a quantidade de problema que o governo vai ter que resolver, quebrando essa engrenagem. Então, é o meu apelo aqui, se eu pudesse assim falar com o presidente, falar com o presidente do STF, falar, gente, vamos parar com isso aqui. Eu não sei de que forma, mas se não parar vai dar ruim. O produtor não aguenta mais. A gente precisa desse diálogo de novo, né? Eu acho que o que está faltando é esse diálogo. Está sendo muito uma disputa de quem tem mais força e muito centralizada, e os interesses do coletivo e da população estão ficando de lado, infelizmente. Mas estamos aqui justamente para fazer essa pressão contrária, para a gente mostrar justamente essa necessidade de diálogo e mostrar principalmente para o consumidor, né? Como que essa cadeia funciona lá atrás. Porque o produtor é sempre o vilão, né? E aí, porque não quer que diminua o preço, quer que a gente pague mais caro, como você bem mencionou lá no início, né? Mas esse espaço aqui é justamente para isso, para a gente esclarecer os pontos e trazer à luz aos fatos. É interessante que, assim, no primeiro semestre, sempre os preços das coisas estão mais altos. No segundo semestre, sempre são mais baixos. Isso é em função do clima, né? Então, isso é um ciclo que acontece no Brasil, nas produções, principalmente de hortaliças. E isso é sabido, todo mundo sabe, se prepara. Mas agora, com a economia muito pior do que estava há 2, 3 anos atrás, os empréstimos, os juros, muito mais alto do que estava há anos atrás. Essa situação ruim no segundo semestre, ela passou de ruim para péssimo. Então, a todo momento, o fulano deixou de pagar ciclano, o ciclano deixou de pagar fulano, esse aqui quebrou, esse aqui... Então, essa situação está muito complicada, está cada vez piorando. Virando uma bola de neve, né? Por isso que eu estou aqui clamando aos nossos políticos, ao presidente do STF, ao presidente da República, aos ministros, né? Gente, precisa achar um caminho aonde a gente salve o Brasil. Não podemos permitir que uma briga, né, de ideologia, de partido, que seja de qualquer coisa que for, quebrar a produção do Brasil, quebrar a economia. Não podemos permitir isso. Senhores líderes aí, de quantos partidos nós temos, precisa achar uma saída urgente para que nós possamos continuar produzindo. Senão, o ano que vem, nós vamos ter problema e vai ser, essas culturas vai estar num preço exorbitante, se não acalmar os ânimos agora. Vamos não só torcer, mas, né, aproveitar do nosso espaço e também da nossa comunicação, trabalhar para que isso aconteça também. Então, Rafael, mais uma vez eu quero agradecer por você ter vindo esclarecer esse assunto que, às vezes, né, a pessoa ouve lá o que é esse antidumping, ela nem entende de fato o que é, e também, em nome dos produtores, agradecer o empenho também da associação, o seu em particular, para levar esse assunto para a gente tentar encontrar uma solução que seja viável. Eu que agradeço, Catherine, o espaço que você abriu para nós, está falando, né, com a sociedade, mostrando, né, a situação, mostrando como que as coisas acontecem, para eles terem um conhecimento mais apurado, né, para que a gente possa continuar servindo o nosso país, produzindo, trabalhando seriamente lá no campo, produzindo alimento para colocar no prato de cada um dos brasileiros.
Que bacana. Quem quiser acompanhar mais o trabalho da ANAPA e também o seu, quais são as redes sociais? Minha rede social é @Rafael Jorge Corsino e a da ANAPA é @ANAPAalho. Bacana. Então a gente acompanha por lá o andamento. Mais uma vez, muito obrigada. Microfone sempre aberto, sempre bem-vindo aqui para esse bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E assim a gente encerra mais essa edição do podcast no AgroPod. Eu espero você na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.